Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Irmãos, com a permissão do pastor, vamos se colocar de pé. A gente está lendo a palavra. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Agradecer a minha família que sempre tem me acompanhado, ao meu pastor, aos obreiros que se encontram na retaguarda, na nave da igreja. E também eu quero louvar a Deus por essa igreja maravilhosa. Assim como o Senhor já falou grandemente, eu creio que Ele vai falar ainda um pouco mais através da sua palavra. Livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 53. Vou estar lendo a partir do verso 4. O Espírito Santo se encontra na casa, irmãos. Desde quando eu entrei aqui, eu senti uma coisa diferente nesse culto. Aleluia! Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos orar. Senhor Jesus, Papai amado, Papai querido, graça nós te damos, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Pai, o Senhor é perfeito, o Senhor é bom. Pai, a tua misericórdia dura para sempre. Pai, que o Senhor venha falar, Senhor Jesus, através, Senhor, desse teu servo, Senhor Jesus. Pai, que eu venha diminuir, o que o Senhor venha crescer cada vez mais, Senhor Jesus. Pai, derrama da tua glória, Senhor Jesus. Pai, o Senhor pode operar, Senhor, com milagres, com maravilhas, Senhor Jesus. Pai, o Senhor pode curar nesta noite, Senhor Jesus. Pai, no nome santo do teu Filho amado, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Quando o pastor me deu essa oportunidade, eu estava ali orando ao Senhor para achar uma palavra. Eu sei que essa palavra aqui é para um culto de ceia, mas o Senhor me levou nesta palavra, eu relutei, fui tentar achar outra, mas aonde eu ia, tudo me levava até essa palavra. Eu falei, então vai ser essa. Aleluia. Aqui nós vemos que o nosso Senhor Deus, Ele tinha um plano. Ele tinha um plano de salvação para o mundo. Primeiro Ele levanta Adão, Adão cai. Ele levanta Abraão. Deus tem levantado, Deus de Abraão, Deus levantou Isaac, levantou Jacó. E logo depois, na frente, Ele vem também e levanta juízes. Todos eles foram pecando. Aqui, Isaías, ele era para ser um sacerdote. Só que Isaías, ele estava no meio do exílio babilônico. E ali, quando ele se fazia ali 30 anos,
era para ele ser sacerdote, mas como eles estavam presos, cativos, ele não foi sacerdote. Só que mesmo assim Deus tinha um plano na vida do profeta Isaías. Muitas das vezes, não é porque você não conseguiu chegar até onde você quis, que nada na sua vida não vai dar certo. Muitas das vezes, por mais que esse homem era para ser sacerdote, Deus levantou ele como profeta. Quando Deus quer agir, ninguém impeça. Você pode estar preso, você pode estar cativo, você pode estar aonde tiver. Quando Deus quer levantar, não tem quem impeça. Quando Deus levantou ali Eliseu, ele não foi pedir para Elias, ele foi e levantou. Quando Deus levantou Samuel, ele não pediu para Eli, ele foi e levantou. Quando Deus levantou Davi, ele não pediu para Saul, ele foi lá e levantou. Quando o nosso Deus quer fazer, não tem quem impeça. Irmãos, o nosso Senhor falou através de uma jumenta. O nosso Deus falou através do vento, o nosso Deus falou através do fogo, o nosso Deus falou através do terremoto, e o nosso Deus falou em uma brisa suave. Fique tranquilo, a sua hora vai chegar. E aqui, o profeta Isaías, ele tem uma profecia futura. Essa profecia, irmãos, segundo os relatos, foi aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E ele começa a dizer, no versículo de número 1 de 53, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem manifestou o braço do Senhor? Irmãos, Jesus veio para o povo de Israel, o povo escolhido, a terra prometida. Mas aqui é uma pergunta: quem deu crédito? Ninguém deu crédito a ele. Jesus veio até aquele lugar, Jesus ensinou, Jesus operou milagres, Jesus fez de tudo, mas mesmo assim ninguém deu crédito. No verso do número 2 ele diz: porque subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Olha como eles falaram que Jesus era, como raiz de uma terra seca, como alguma coisa que não vai dar fruto, como alguma coisa que não iria prosperar. Como o nosso Jesus poderia ser raiz de uma terra seca? O nosso Jesus, irmão, foi a raiz de uma terra no deserto, de uma árvore no deserto, aonde que ninguém achava que ia dar fruto, aonde ninguém achava que ia acontecer. O nosso Jesus foi e fez. Aleluia, glórias a Deus. Aqui no verso número 3 ele diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens. Hoje na escola bíblica, aqui nós falamos sobre a família de Jesus, quando ele nasceu, até os próprios irmãos dele o rejeitou. Seus pais, José, Maria, não fez diferença. Não falou também quem era Jesus, que ele nasceu do Espírito Santo, mas os próprios irmãos o rejeitaram Jesus. Ainda bem que nós estamos aqui hoje. Ainda bem que Jesus abriu para nós. Ainda bem que nós estamos na presença dele. Eles podem ter desprezado, mas nós não. Eles podem ter desprezado Jesus, mas nós não. E vai dizer também: entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como de um homem que escondia o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum. Nós também fazia parte desse povo, irmãos. Hoje sim, hoje nós estamos aqui vivendo da graça, mas aquele povo já não tinha mais jeito, aquele povo já estava, todo o povo vivendo em pecado. Só que Deus lá de cima falou assim: só tem um jeito de eu melhorar isso, é só eu descendo. Todos que eu levantei,
não conseguiu, mas eu descendo eu consigo melhorar. É só o nosso Deus que pode todas as coisas. Aqui no verso 5 ele vai dizer: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Aleluia. Eu não merecia nada disso. Eu não merecia. Ele foi moído por minha causa lá naquela cruz. Aqui o profeta Isaías já está falando da cruz do Calvário. Ele foi moído. Ele sofreu, irmãos. Ele foi chicoteado por minha causa. Colocaram uma coroa de espinho ali no Getsemane. A Bíblia vai dizer que ele suava, o seu suor saía gotas de sangue. Sabe por quê? Por minha causa, para que hoje eu estivesse aqui por suas causas, por nossas causas, para que nós estivéssemos aqui hoje nesta noite, para que nós estivéssemos aqui esperando o dia da sua vinda, do seu retorno. Aleluia. Ele foi oprimido, mas ele foi ferido e moído. O castigo que nos traz a paz sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O nosso Jesus passou tudo isso por nós, mas ele venceu. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Todos nós andávamos desgarrados como as ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre si ele a iniquidade de todos nós. Irmão, não foi fácil para Jesus, não. Jesus veio na terra como homem. Muitas das vezes nós reclamamos de tantas coisas. Hoje eu estou com dor de cabeça. Hoje eu estou com dor não sei na onde, mas o nosso Jesus veio e sentiu isso. Ele passou por isso. E passou muito mais. Nenhum ser humano conseguiria aguentar o que Jesus passou na face da terra. Nenhum ser humano suportaria. Nenhum ser humano conseguiria vencer como o nosso Jesus. No verso 7 ele diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Jesus foi condenado em lugar errado. Ele não podia ser condenado de noite, só que ele não abriu a sua boca. Pilatos se incomodou porque ele ia ser crucificado, mas não abriu a sua boca. Daí ele vai dizer: você não vai falar nada, você não vai fazer nada, para que nós tentamos te tirar a cruz, para que você não seja crucificado. Ele vai dizer assim: eu não posso fazer nada, e nem você, somente o Pai. Se alguém pode fazer alguma coisa, é somente o Pai. Aqui na terra não tem ninguém que possa fazer. Aleluia. Ele estava falando que ele estava debaixo da autoridade do Pai. Por tudo que ele estava passando, por tudo que estava acontecendo, era o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai dizer aqui no verso 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará sobre a sua mão. Aleluia. Foi através de Jesus, irmão. Muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Muitas das vezes acontece coisa em nossas vidas que muitas das vezes não é para a morte, mas é para que a glória do nosso Senhor Jesus seja glorificada. É para que o nome do Senhor Jesus seja levantado. Eu gosto muito dessa data de julho aqui. Os irmãos sabem que eu tenho um testemunho poderoso. E dia 5 agora fez 13 anos, irmãos.
13 anos. Muitos aqui já sabem, mas alguns ainda não ouviram, mas eu vou falar, porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. Eu estava a trabalho, estávamos viajando, saímos de Bariri para São Paulo, e o motorista que estava com nós, eu estava dormindo, eu e mais um companheiro de trabalho, e ele bateu esse caminhão. E só pegou o lado que eu estava, só. Ele tirou o lado dele. E, para vocês terem noção, o caminhão deu perca total. Muitos falam, quando uma pessoa quebra o pescoço, morre. Quando uma pessoa quebra o pescoço, não anda. Quando uma pessoa quebra o pescoço, não fica tetraplégica. Sim, fica. Mas quando a mão do Senhor está junto, nada disso acontece. Quando o Senhor olha para os seus, nada disso acontece. Nessa hora, eu quebrei o pescoço ali, sim. E não estava na presença do Senhor. Eu já conhecia a palavra, sempre trabalhei com pessoas de igreja, sempre pregaram para mim. Eu tenho um irmão que é pastor, mas eu estava longe. Nessa hora eu poderia, se eu tivesse falecido, eu tinha ido direto para o inferno. Sim, porque eu não tinha aceitado a Jesus ainda. Mas Jesus me deu uma outra oportunidade. Ali eu quebrei o pescoço, fui socorrido, ali para a cidade de São Carlos. Tinha ali, graças a Deus, um médico que foi usado por Deus ali. Fez a cirurgia. Era para mim ter ido para até outra cidade, mas o médico disse, não, eu vou fazer essa cirurgia. Eu vou fazer. Porque tinha perigo, irmão, eu não podia mudar de maca. Era tão grave que eu poderia morrer na hora de mudar, ter trocado eu de maca, pôr na maca da cirurgia. Mas o meu Senhor sempre guardando. Eu cheguei no hospital, tinha um médico ali, um neurocirurgião, até hoje eu faço tratamento, passo com ele, mas graças a Deus já não tenho nada. Mas eu faço um acompanhamento. Esse médico nem atende pelo SUS. Esse médico, até hoje, ele não sabe o que ele estava fazendo ali. Ele só falou, a hora que você deu entrada, eu olhei para o seu pescoço e vi que era grave e comecei a te atender. Ele me atendeu, demorou ainda mais um dia para fazer a cirurgia por causa do problema ali. E depois na terça, isso foi de domingo à noite para segunda, daí na terça sim fez a cirurgia, graças a Deus. Fiquei sem sequelas, eu tive 2 fraturas no pescoço, C2, cervical 2 e cervical 3. E tive muito medo, sim, tive medo. Só que o problema muito das nossas vidas é que a gente só vai atrás do Pai quando a gente está em perigo. E o nosso Pai está de braços abertos toda hora. O nosso Pai está nos esperando 24 horas por dia. Aí depois, mesmo assim, depois de 15 dias eu saí. Na época eu tinha 22 anos. Eu era apaixonado por futebol. Era ruim de futebol, mas eu era apaixonado por futebol. Chegou uma fisioterapeuta lá da cidade de São Carlos e falou, nunca mais você vai jogar bola. Irmãos, eu não era crente, mas eu falei, em nome de Jesus eu vou. Em nome de Jesus eu vou. Depois de um ano, graças a Deus, eu voltei aí jogar. Mas, então, Deus, Ele tem um jeito de trabalhar. O que me trouxe para a igreja, na verdade, foi através desse acidente, de um testemunho poderoso. Porque vai ser raro a gente encontrar por aí uma pessoa, não que não tenha, tem mais sim, que teve uma fratura como a minha e hoje está de pé e pode contar o que o nosso Senhor fez, o que o nosso Senhor pode fazer.
O nosso Senhor não mudou, Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje e vai ser o mesmo Deus de amanhã. E nós temos que sempre lembrar da onde Deus nos tirou, da onde Deus tem feito, como Deus tem feito coisas em nossas vidas. Hoje eu estava ali na minha casa, eu estava lendo, a minha esposa chegou, você não está nervoso? Daí eu falei, não. Mas na verdade, na hora que eu cheguei aqui, irmão, nós temos temor pela palavra do Senhor, nós temos que ter temor. Se alguém subir aqui para pregar a palavra e não tiver nervoso, não tiver temor, que não sente mais a presença de Deus. Aqui a palavra de Deus não é minha. Sim, eu sou um iniciante aí na pregação, pastor já faz tempo que prega, mas a palavra não é minha. A palavra é do Senhor. Se nós subirmos aqui no púlpito e pregar a palavra, quem faz o milagre é o Senhor. Quem faz o milagre não é o pregador. Quem faz o milagre não é o cantor. O único que faz o milagre é o nosso Senhor. Então, irmãos, eu queria deixar esse testemunho maravilhoso que Deus tem feito na minha vida. Deus tem feito muito mais. Mas esse no mês de julho, graças a Deus, todos perto do dia eu tenho uma oportunidade. Eu não peço não, mas o Espírito Santo toca no pastor e o pastor me dá essa oportunidade para poder falar. Porque não é para esquecer o que o Senhor tem feito na minha vida. E voltando aqui no texto. Então Isaías teve essa visão do nosso Senhor Salvador. Irmãos, o nosso Senhor sofreu, Ele foi moído, Ele foi deslacerado lá na cruz do Calvário. Todos que estavam ali, sabia das maravilhas, sabia dos milagres que o Senhor tinha feito. E mesmo assim Ele tinha até os discípulos ali. Quando vieram prender Jesus, o Pedro estava lá, ele tirou uma espada. Só que quando chegaram, quem é Jesus? Quando Jesus disse, eu sou, não ficou um de pé. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso, porque Ele é santo, Ele é o eu sou. Pedro vai e corta a orelha do soldado Malco, de um soldado lá do mal. Jesus põe no lugar, não é assim, isso tem que acontecer. Aí Jesus vai falar, Pedro, antes que o galo toca, você me negará 3 vezes ainda. Pedro falou, não, Senhor, mas o Senhor já sabia o que estava por vir. Então prenderam Jesus. Jesus carregou uma cruz que não era para Ele, era maior do que o seu corpo poderia carregar, mas Ele carregou por cada um de nós. Tinha um homem ali na estrada, chamado Cirineu, o ajudou. Sempre quando você estiver em perigo, quando você estiver em aflito, alguém vai estar ali de braços abertos para te ajudar. Assim como Deus colocou esse Cirineu, Ele ajudou Jesus a carregar um pedaço da estrada ali. Jesus, o nosso Senhor, vai levantar alguém para te ajudar também. Mas Jesus foi até a cruz do Calvário. Ali com Ele, quando Ele foi crucificado, tinha mais 2, um na sua direita e um na sua esquerda. O da sua esquerda começou a blasfemar, ei, você não é o Filho de Deus? Tira a gente daqui, você não é aquele que iria salvar o mundo, tira a gente daqui. Só que tinha um lá do lado direito, deram uma placa para Jesus. Nessa placa estava escrito, Rei dos Judeus. E esse da direita disse, Rei, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Esse daí ganhou, como se diz hoje, esse ganhou na loteria. O pai falou assim, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Esse que estava para ser crucificado foi salvo ali, aos 45 do segundo tempo. E
até que chega a hora. Irmão, Jesus não morreu, Jesus se entregou. Jesus vai dizer assim: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. E ali acaba o sacrifício. Ali acaba todas as dores, todos os momentos ruins que Jesus passou por mim, por vocês. Ali acaba todo. Só que o interessante de tudo ele avisou os discípulos, ele avisou todo mundo que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Que ele iria morrer sim, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. E foi o que aconteceu. Quando foram visitar o corpo de Jesus lá, um anjo apareceu. Por que vocês procuram os vivos entre os mortos? Já tinha dado os 3 dias. Jesus ressuscitou. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Alguns dos discípulos não creram. Alguns já estavam abandonando a caminhada. Jesus falou: fica em Jerusalém. 2 já estavam indo embora a caminho de Emaús. Tomé não acreditou quando Jesus voltou, ele queria ver. Muitas das vezes é melhor a gente crer sem a gente ver. Mas Jesus foi e mostrou para ele: vem aqui, pode tocar. Então, irmãos, essa profecia aqui é um dos textos mais importantes da Bíblia. Quando eu estava estudando, sabe, Lutero falou assim que todos os cristãos deveriam decorar esse texto. Se todos os cristãos decorassem esse texto, o mundo hoje seria diferente. Tem muito ateu, tem muita gente aí que não gosta, que não acredita em Deus, mas eles não vão ler a palavra do Senhor. Aqui está todo o alimento, aqui está toda a palavra. Então esse foi o sacrifício vivo de Jesus. Esse foi o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Esse foi o sacrifício que o nosso Senhor Jesus fez, se entregou lá na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que hoje nós estivéssemos vivos. E assim como já foi falado nos louvores aqui, nós estamos esperando a segunda volta de Jesus. Muitos acham que uma eleição é um grande evento, que uma Copa do Mundo é um grande evento, mas não. O maior evento será quando o nosso Senhor descer nos ares. Quando isso acontecer, os mortos ressuscitarão primeiro, e a sua igreja será arrebatada, a sua igreja irá reinar com ele. Esse é o anseio. Às vezes nós falamos: mas já faz 2023 anos, mas a palavra do Senhor é fiel. Ela é fiel para cumprir e vai se cumprir. Pode demorar mais alguns anos, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas que nós tenhamos a certeza, vai se cumprir. E temos que sempre estar na posição, sempre estar vigilantes, sempre estarmos firmes na presença do Senhor. Não importa do jeito que você comece, não importa como você vem, o que importa é que você tem que continuar a caminhada. O que importa é que você tenha que seguir firme com o nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, que esse sacrifício possa estar sempre em nossos corações. Medita sempre nessa palavra. Quando tiverem oportunidade, pregue essa palavra. Às vezes nós queremos só pregar na igreja, só pregar aqui no altar. Não, nós temos que pregar lá fora. Nós temos que fazer o id e pregar o evangelho a todas as criaturas. Com a permissão do pastor, vamos se colocar de pé. Vamos orar. Acho que a maioria hoje aqui é tudo da casa, mas eu tenho que fazer esse convite, irmãos. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não é crente, que não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Alguém que se afastou,
alguém aqui que já aceitou e se afastou dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar. A oportunidade é agora, a oportunidade é hoje. Tem muita gente, irmãos, que queria estar aqui, mas não tem força. E nós estamos aqui. Então, é uma oportunidade. Pode ser que o nosso Jesus volte e a gente fica por causa de uma oportunidade. Tem alguém aqui no nosso meio? Se não tiver, que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, Papai Santo, poderoso, Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor tem feito, Pai, lá naquela cruz. Pai, eu não merecia, Senhor Jesus. Pai, nós não merecíamos, mas o Senhor se entregou, Papai amado e querido. Pai, obrigado, Senhor, por nos amar. O Senhor tem nos amado tanto. Pai, que o Senhor possa estar sempre, sempre no nosso caminho, sempre no nosso meio. Pai, que o inimigo, Senhor Jesus, não venha, Senhor, sobre nós. Se um dia ele tentar, Senhor Jesus, Pai, põe teus anjos, rodeia, Pai-nos com teus anjos, que nada de mal venha acontecer, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos estar sempre firmes, que nós possamos, Senhor, estar sempre revestidos da armadura, da palavra, que nós podemos sempre, Senhor Jesus, vir buscar o alimento é que nos mantém em pé, Senhor Jesus. Pai, no nome santo do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém.